Olá, estou aqui para falar sobre processo, procedimento e organização judiciária, tendo por base o julgamento da ADI número 4.414, promovida pela OAB do Estado de Alagoas contra a Lei número 6.806 de 2007, que criou uma vara criminal com competência exclusiva para julgar delitos praticados pelo crime organizado. Nessa ADI, cujo julgamento foi pela procedência parcial do pedido, verifica-se que o Supremo não extremou bem os conceitos de processo, procedimento e organização judiciária. É bem verdade que a doutrina tem uma certa dificuldade de fazê-lo, inclusive há doutrinadores que entendem que os conceitos de processo e procedimento já não deveriam ser mais divididos, uma vez que há uma unidade teleológica entre os dois institutos, qual seja a tutela dos direitos com a observância das garantias fundamentais. E o próprio Supremo, em acórdãos que foram citados para embasar a referida ADI, também não faz uma diferenciação completa. Contudo, é a própria Constituição que define que há uma diferença entre processo, procedimento e organização judiciária, na medida em que determina que a competência para legislar sobre o processo é privativa da União e incumbe aos Estados legislarem sobre procedimentos em matéria procedimental, desde que observadas as regras gerais definidas pelo legislador federal, e também tem os Estados a competência para legislar sobre sua organização judiciária. O Supremo, quando julga leis estaduais, a constitucionalidade de leis estaduais que regulam processo, procedimento, acaba por privilegiar o legislador federal. E, ao contrário, são raras as vezes em que ele julga como constitucionais leis estaduais que regulam procedimentos. Há sempre, pelo menos na maioria das vezes, uma predileção em julgar como constitucionais leis federais que regulam procedimento. Por exemplo, nessa ADI foi julgado como inconstitucional um dispositivo que permitia ao Estado de Alagoas definir a quantidade de juízes que integrariam o órgão judicial de primeira instância, dando a entender que somente o Tribunal do Júri, de matiz constitucional, poderia ser colegiado. Por outro lado, o Supremo declarou como constitucional o dispositivo que permitia ao mesmo juízo condenar e executar os seus julgados, não por entender ser uma regra procedimental ou uma regra de organização judiciária, mas por entender que estaria se privilegiando, estaria se observando o princípio do contraditório. Então se verifica nesses poucos exemplos essa contradição nesses dois conceitos. E também o que se verifica é a necessidade de se continuar os estudos para verificar-se o que são regras de processo, regras de procedimento e regras de organização judiciária. Muito obrigada.